A paz de Deus seja com todos. O nosso estudo de hoje, estudo 1, parte 2, é a continuação do estudo iniciado no nosso último encontro com o tema O Nascimento da Igreja dos Gentios, a Ecclesia Gentium. Na primeira parte analisamos duas das 4 verdades extraídas dos textos bíblicos básicos sobre o tema. E continuando e finalizando o nosso estudo 1, iremos meditar sobre as duas últimas verdades. Terceira, o clímax da rejeição dos judeus ao Senhor Jesus. E quarta e última, a instituição da Igreja dos Gentios, a Ecclesia Gentium. Leamos os textos bíblicos básicos. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 6 ao 13, e depois versículos 19 ao 23. Está escrito: Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para ser como testemunha, para testificar a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo iluminasse a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Agora, versículos 19 ao 23. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe: Pois, declara-nos quem és, para que demos respostas àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, meus prezados, continuando e já em forma de introdução, o resumo do que aprendemos sobre o nascimento da Igreja dos Gentios, parte 1, é: vindo Jesus ao mundo, à terra que ele criou, ou seja, ao que é seu, ele, o Filho de Deus, não foi recebido e nem aceito pelos judeus, posto que não se dispuseram a preparar o caminho do Senhor e a endireitar as suas veredas, como está escrito, e lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 3. E, de fato, os judeus não consideraram a exortação de João Batista. E exortação esta que já constava das Escrituras Sagradas, como o próprio João Batista citou o profeta Isaías nas suas pregações aos judeus. E ainda mais, os judeus também não entenderam que preparar o caminho do Senhor e endireitar as suas veredas significava e significa ter uma disposição pessoal que implica no verdadeiro arrependimento para com Ele, Jesus, e endireitando e preparando o coração para recebê-lo como Cristo,
o Salvador. Mas, como vimos, os judeus não só o rejeitaram, como o perseguiram, culminando ao final com a sua humilhante crucificação. Vamos então à nossa terceira verdade ou tópico do nosso estudo 1, parte 2, que é a terceira verdade, o clímax da rejeição dos judeus ao Senhor Jesus, ou seja, o auge, o ponto máximo, o ponto extremo da rejeição dos judeus ao Mestre Jesus. Vimos nos dois tópicos anteriores que a rejeição ao Senhor Jesus foi tão sistemática, gradativa, que chegou ao ponto de ser ostensiva e extremamente agressiva, atingindo assim o seu auge, como dissemos, o seu ponto máximo. Assim, a pergunta é: qual foi o ponto culminante da rejeição dos judeus ao Senhor Jesus? Porém, antes de entrarmos nesse detalhe, primeiramente devemos necessariamente voltar os nossos olhos para os passos da rejeição ao Senhor Jesus pelos líderes da religião judaica. Primeiro, vimos que a rejeição dos judeus ao Senhor Jesus começou de uma maneira indireta e agressiva e foi aumentando gradativamente até atingir o seu grau máximo. E esse grau extremo da rejeição dos judeus a Jesus ocorreu após o milagre da cura de um endemoniado, cego e mudo. Quando então os fariseus, blasfemando contra ele e, digamos assim, extrapolando toda a sua fúria contra o Senhor Jesus, blasfemaram contra ele, contra o Espírito Santo, dizendo que assim ele o fazia, ou seja, que ele, Jesus, expulsava demônios pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Aliás, esta blasfêmia terrível imputada ao Senhor Jesus pelos líderes da religião judaica, de início e à luz realmente do bom senso, parece até absurda, inverídica ou inacreditável. Porém, vejamos o que nos diz o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 21 a 31, e depois Mateus, capítulo 13, versículo 1 e 3. Está escrito: Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: É este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: Este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Belzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo?
e então lhe saqueará a casa. Quem é por mim, ou quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Foi o que disse Jesus. Agora, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 3. Está escrito: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele. De modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas maneiras lhe falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. Essas duas passagens bíblicas, meus prezados, certamente são duas das mais melancólicas e mais comoventes na Bíblia Sagrada, envolvendo o Senhor Jesus. Assim, e em consequência, e após esta blasfêmia dos fariseus, foi precisamente a partir daí que o Senhor Jesus se volta inteiramente para os gentios, deixando os judeus e concentrando agora todo o seu ensino, toda a pregação do seu glorioso Evangelho aos gentios, aos seus discípulos e não mais aos judeus. Tanto foi assim, pois tão grave fora o clímax, o auge dessa rejeição, que nesse mesmo dia Jesus abandona a casa de Israel e se volta para o povo gentio. Como lemos em Mateus capítulo 13, versículo 1, que diz: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Duas coisas aprendemos aqui com o clímax da rejeição dos judeus ao Senhor Jesus. Primeira, Jesus abandona a casa de Israel, rompendo decididamente com os judeus. E segunda, Jesus se assenta com os gentios, isto é, ele se volta agora para o povo gentio e passa a dedicar a esse povo sem pastor todo o seu ministério. Portanto, meus prezados, foi aqui, e tristemente, neste episódio da blasfêmia dos fariseus e da violenta rejeição deles ao Senhor Jesus, que se verificou o momento do rompimento do ministério de Jesus com os judeus, com os seus que não o receberam. A propósito, abrindo aqui um parêntese, podemos dizer que só agora, após essa triste e dura rejeição dos judeus, é que podemos compreender melhor o lamento, quem sabe, o choro de Jesus sobre Jerusalém, registrado em Mateus capítulo 23, 37, onde ele, Jesus, lamenta assim se expressando: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. O texto é simplesmente eloquente e fala por si mesmo sobre a angústia, a tristeza do Senhor Jesus com relação à sua rejeição pelo povo de Israel. Bem, vamos agora à nossa quarta e última verdade: a instituição da Igreja dos Gentios, a Ecclesia Gentium. Como vimos nos textos sagrados, o Senhor Jesus, após ser duramente rejeitado pelos líderes da religião judaica, e mesmo antes do seu martírio e da sua crucificação, eles, os judeus,
já conspiravam em como lhe tirariam a vida. E mais, comportando-se aquém do que se espera de uma liderança religiosa, os fariseus blasfemaram contra o Espírito Santo, expressando a mais cruel rejeição ao Filho de Deus, ao dizerem que ele expelia demônios pelo espírito de Beelzebul, maioral dos demônios, conforme lemos em Mateus capítulo 12, versículo 24. Assim, e a partir desse episódio da rejeição e blasfêmia dos judeus, Jesus sai da casa de Israel e vai para a casa dos gentios, dando forma e dando corpo à igreja dos gentios, a Ecclesia Gentium. Vejamos o texto sagrado básico do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 3. Está escrito: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que ele entrou num barco e assentou-se, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas maneiras lhe falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. Ah, meus prezados, como essa passagem registra sutilmente um dos momentos mais emblemáticos da história do cristianismo. Este foi um momento tão emblemático que, inclusive, constitui um misto de tristeza e de bem-aventurança. Foi um momento de bem-aventurança para os gentios, de tristeza para os judeus. Se não vejamos o texto básico que lemos de Mateus 13, de 1 a 3, versículo 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Diz este versículo 1 na sua primeira parte: naquele mesmo dia. A pergunta a ser feita é: que significa ou o que quer dizer o texto naquele mesmo dia? O enunciado naquele mesmo dia está se referindo precisamente ao episódio de Mateus capítulo 12, versículos 22 a 32, quando Jesus curou, como lemos, um endemoniado, cego e mudo, ocasião em que Jesus foi completamente rejeitado pelos judeus e ainda blasfemaram contra o Espírito Santo, dizendo que ele, Jesus, expelia demônios pelo poder de Beelzebul. Mas, continuando, diz ainda o versículo 1, agora na sua segunda parte. A primeira, como nós vimos, diz, naquele mesmo dia, agora a segunda parte, saindo Jesus de casa. A pergunta agora é: que casa é esta de onde Jesus saiu? A casa aqui, e com todas as letras, representa a casa de Israel, a casa que rejeitou o Senhor Jesus. Portanto, quando se diz saindo Jesus de casa, significa o rompimento decisivo do Senhor Jesus com os judeus, ou seja, com os seus que não o receberam. E aqui, aquele momento que verdadeiramente foi triste em relação aos judeus, como o próprio Jesus lamentou sobre Jerusalém, como nós lemos: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vós não o quisestes. Prosseguindo, ainda diz o versículo 1 agora na sua terceira parte:
assentou-se à beira-mar. O mar aqui significa, representa cristalinamente o mundo gentio. E o simbolismo bíblico desta verdade está bem claro em Apocalipse, capítulo 17, versículo 15, onde está escrito: falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são os povos, multidões, nações e línguas. É o que diz Apocalipse 17, 15. Portanto, o mar aqui está figurando o mundo gentio e à beira do qual, deste mar, Jesus assentou-se. Prosseguindo no texto, analisemos agora o versículo 2 de Mateus 13, de 1 a 3. Versículo 2. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Este versículo 2, na sua primeira parte, diz: e grandes multidões se reuniram perto dele. A pergunta que se faz aqui é: que grandes multidões são essas? Como vimos há pouco em Apocalipse, capítulo 17, o versículo 15 diz: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Portanto, aqui neste versículo 2, na sua primeira parte, essas grandes multidões são o povo gentio, para o qual Jesus se voltou inteiramente e agora passa a ensinar e a pregar a sua doutrina, o seu evangelho. Bem, prosseguindo ainda no texto básico, vejamos o versículo 2 agora na sua segunda parte. De modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. O barco aqui, em que Jesus entrou e se assentou à beira-mar, representa clara e certamente não só a igreja gentílica, como também é a sinalização de Jesus instituindo e pastoreando a sua igreja, a igreja dos gentios, figurada aqui pela toda a multidão que estava em pé na praia. E aqui está, meus prezados, como já dissemos, o momento de bem-aventurança para os gentios. Pois bem, continuando ainda na análise do texto, vejamos agora o versículo 3, que diz, em Mateus capítulo 13, de 1 a 3, o último versículo então 3, e de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia, eis que o semeador saiu a semear. Portanto, nitidamente nos ensina o texto sagrado, bem como os demais textos do Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 13, que foi precisamente a partir desta pregação às multidões à beira-mar, isto é, aos gentios, que Jesus começa a semear a sua palavra e passa a revelar as muitas coisas às multidões por parábolas. Isto significa dizer que Jesus passava a revelar os mistérios do reino dos céus na igreja e para a igreja, e não mais aos judeus. E mais, passa a ensinar aos seus discípulos e aos bem-aventurados povos que o receberam e creram nele, sinalizando assim a instituição da sua igreja. Aliás, e confirmando essa sinalização da instituição da sua igreja, essa sinalização ou esta confirmação é feita pelo próprio apóstolo
ou melhor, pelo próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 18, onde ele, Jesus, passeando com os seus discípulos, pergunta-lhes, está escrito, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que sou eu? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que pedra é esta? Cristo. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E mais, ainda atestando esta quarta verdade, a instituição da Igreja dos Gentios, vejamos as palavras do apóstolo Paulo em sua epístola aos Romanos, capítulo 11, versículos 13 e 14. Está escrito, dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério para ver se, de algum modo, posso incitar à emulação. Emulação, isto é, imitar, seguir o exemplo. Posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Paulo, como apóstolo dos gentios, está declarando que ele procura, de algum modo, de alguma maneira, salvar alguns dos judeus, provocando-os a seguirem o exemplo dos gentios, que é receberem e crerem em Jesus. Assim exposto, e enfim, meus prezados, a suma do que aprendemos é Jesus, rejeitado completamente pelos líderes da religião judaica e voltando-se para os gentios, institui a sua igreja e pela qual ele morreu. Porém, a boa nova é que Jesus morreu pela sua igreja, mas ressuscitou e vivo está, e é o cabeça da igreja e é o seu supremo pastor. E mais, ele prometeu que voltará para ela, para nós, a sua igreja. Portanto, Jesus está voltando. Queremos concluir com duas exortações. Primeira, afirmar que fazer parte desta eclésia, desta igreja do Senhor Jesus, instituída por Ele próprio e da qual Ele é o supremo pastor, é uma bem-aventurança inestimável e inigualável. Segunda exortação, dizer a todos e em toda parte e em todo lugar, se você ainda não faz parte desta eclésia do Senhor Jesus e não usufrui desta bem-aventurança, a oportunidade é o dia que se chama hoje, desde que você o receba e creia no seu nome e creia que Cristo, Filho de Deus, como Senhor e seu Salvador. Perdoe-me, mas, mais uma vez, tenho que insistir. Há uma promessa dele, do Senhor Jesus, que está às portas destes tempos. Jesus está voltando. Amém?
e até a nossa próxima aula e encontro.